palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias a Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive para expressar a sua eterna gratidão a Jesus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Honras e glórias sejam dadas ao nosso Criador e ao nosso Redentor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra abençoe ainda mais a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, números são uma parte integrante das nossas vidas, tanto da vida carnal quanto da espiritual. No entanto, uma grande parte das pessoas rejeita a matemática, alega que não gosta das ciências exatas e que não tem afinidade com números. Mas vejam que todos nós, sem exceção, somamos, subtraímos, multiplicamos e dividimos, compramos, vendemos e usamos os avanços da tecnologia. Fazemos isso todos os dias e nem percebemos que estamos tratando com números. Praticamente todas as pessoas do mundo possuem, nos dias de hoje, um aparelho de televisão digital e ou um telefone celular. E eles manejam esses equipamentos com bastante desenvoltura. E ambos estão fundamentados em linguagem binária, que são os algarismos 0 e 1. Independentemente de gostos ou preferências,
de forma explícita ou implícita. Os números e a matemática estão presentes e muito ativos nas nossas vidas. E desde a criação do mundo, desde o princípio de tudo, o ser humano trata com números. Os números têm presença marcante também nas Escrituras Sagradas. E não podia ser diferente. A matemática, meus irmãos, é uma ciência dos céus, amplamente utilizada pelo nosso Deus, que já na fundação do mundo se utilizava de números cardinais e ordinais para controlar e expressar os seus feitos. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Não se surpreenda, mas Deus contou os seus dias trabalhados. Em outra ocasião, Deus mandou Moisés e Arão, que não eram pessoas com formação acadêmica, contar e somar todos os homens de Israel com idade de 20 anos para cima que estavam em condições de sair à guerra. Ora, a palavra de Deus não nos esclarece se Moisés e Arão gostavam de números ou não. Mas a leitura do livro bíblico, denominado justamente Números, demonstra que eles cumpriram com a missão recebida do Senhor. E isso demonstra que aquele povo sabia contar. Por toda a extensão da Bíblia, encontramos números como referência, como profecia e como estatística. Portanto, estejamos seguros de que o nosso Deus também se utiliza de números. Todos os fios de cabelo das nossas cabeças já estão contados. E Ele conta também com a nossa salvação eterna, com o nosso ingresso nos céus. Gênesis 2, 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Números 1, 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça. A estatística é o campo da matemática que relaciona fatos e números reunidos e organizados em forma de dados e se utiliza de um conjunto de métodos que nos possibilita analisá-los para então podermos interpretá-los, identificando situações que normalmente não conseguiríamos visualizar com o simples uso do olhar humano. A estatística nos possibilita realizarmos projeções, assumirmos posições e tomarmos decisões. Tudo com calculada margem de segurança, a partir de uma amostra considerada como representativa de um conjunto de informações ou de uma população específica. É uma técnica que se prova a si mesma e que integra o amplo universo das ciências exatas.
Todos nós estamos em contato permanente com a estatística quando utilizamos experiências pregressas para direcionar o nosso futuro. A estatística é uma ciência que se torna muito popular nos períodos pré-eleitorais, quando a mídia passa a divulgar regularmente o resultado das pesquisas de intenção de voto. Muitas pessoas, mesmo sem conhecer de estatística, se utilizam das tendências apresentadas para decidir sobre como proceder durante as eleições. Mas a estatística também não é uma criação humana e não é coisa de agora. Deus também se utilizou de dados estatísticos para realizar profecias, como veremos mais adiante no decorrer desta mensagem. Gênesis 7, 2. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Lucas 17, 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. No trecho bíblico que apresentamos ao início, como base para esta mensagem, o trecho do livro de Lucas, capítulo 17, temos nos versículos 12 a 14, uma passagem muito conhecida e que certamente se tornará ainda mais conhecida e compreendida depois desta nossa apresentação. É aquela em que Jesus, com os seus discípulos, estando a caminho de Jerusalém, passou por dentro da Samaria e da Galiléia e entrou em uma aldeia onde 10 homens leprosos se aproximaram deles e, parando de longe, levantaram a sua voz a Jesus, dizendo: Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, ao vê-los, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E eles obedeceram à ordem de Jesus e foram. E diante do sacerdote se tornaram limpos, totalmente curados e aptos para deixar o isolamento e retornar às suas rotinas cotidianas e ao convívio com familiares, parentes e amigos. Observem que o fato deles haverem se aproximado de Jesus, clamando por misericórdia, demonstrou fé da parte deles e o reconhecimento de que Jesus era Deus. Lucas 17, 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Nos versículos 15 a 16,
temos a descrição dos fatos que sucederam o milagre realizado por Jesus. Um dos curados, diante da graça recebida, em reconhecimento, voltou a Jesus, dando glórias a Deus em alta voz. E aproximando-se de Jesus, se atirou aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças a Jesus. E o detalhe é que esse homem não era judeu, era samaritano. Lucas 17, 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. A continuação, nos versículos 17 a 19, temos Jesus demonstrando a sua indignação com os outros 9 curados, por não terem também voltado para lhe agradecer. E vemos Jesus recompensando a fidelidade do samaritano. E com toda essa ocorrência, com tudo isso, Jesus então nos deixa um preocupante dado estatístico. Uma pequena amostra representativa do quanto nós, seres humanos, criados por Ele, somos gratos a Ele pelo seu amor e pela sua obra. Jesus diz: não foram 10 os limpos? Você pode até pensar que essa amostra de 10 pessoas é pequena demais para ser representativa. Mas isso é para nós. Para Jesus não é. Ela é o suficiente. Foi o suficiente para incomodar Jesus. E ele nos deixa uma pergunta que ecoa no espaço até os dias de hoje e ressoa em cada canto do planeta. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Observe, meus irmãos, que essa ocorrência não foi em vão. E também não foi uma coincidência. Poderia haver sido 8, 9, 13 ou 20 leprosos os curados. Mas para nossa facilidade de compreensão, foram 10. De uma população de 10 leprosos, somente um se ocupou de dar glórias e graças a Deus. E esse único grato a Deus nem pertencia à nação de Israel. Não estava entre o povo escolhido. Mas ocorre que um dentre 10 nos permite calcular um dado estatístico absurdo, que todos nós já conhecíamos, mas não numericamente, de que apenas 10% das criaturas de Deus têm a coragem de agradecer ao Senhor por tudo o que Ele faz por nós, pelo mundo que Ele nos criou, pela vida que Ele nos deu, por todos os livramentos, por todo o amor e até mesmo pela salvação dos que são dele.
90% acham que tudo é obrigação de Deus, quando o Senhor não tem obrigação alguma para com o homem. Notem que esse é um dado estatístico que não nos permite projetar a salvação, quero dizer, a proporção dos que serão salvos. Esse é um dado referente à ingratidão das pessoas. Mas é óbvio, meus irmãos, que os dados da salvação não devem estar muito longe disso. Nunca se esqueçam que Jesus falou na porta larga e na porta estreita. 10% de fidelidade, 10% de gratidão, e o único que agradeceu a Deus e a Jesus pelo milagre era um gentio. E agora vejam como esse trecho se encerra. Jesus libera a esse curado e lhe concede mais um milagre adicional e muito mais importante em reconhecimento pela sua gratidão e pela sua fé em Deus. Ele não foi apenas curado da lepra. Ele alcançou a salvação eterna. Ele foi salvo pela fé, porque a salvação é pela fé. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Lucas 17:17. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Certamente, meus irmãos, vocês estão percebendo que esse trecho bíblico do livro de Lucas tem um sentido bem mais profundo do que parecia a princípio. E os outros 9 curados ingratos certamente eram judeus, mas não receberam a promessa da salvação. Mas o que descobrimos através desses dados é realmente alarmante. Apenas uma em cada 10 pessoas tem o coração grato a Jesus e tem a coragem de expressar essa gratidão a Deus publicamente. E isso é muito preocupante. Muitas pessoas, inclusive do mundo, falam graças a Deus ou glórias a Deus, mas o fazem mecanicamente, da boca para fora, apenas para parecerem bem socialmente. Não é algo que provém do seu coração. Elas desconhecem os benefícios de apresentarmos a nossa gratidão ao nosso Deus, que é um gesto em que só existe benefício, não tem qualquer contraindicação. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que Abraão fortalecia a sua fé, dando glórias a Deus. Além
da leitura regular da Palavra de Deus e a oração, eis aí mais uma forma de crescermos na nossa fé em Deus, dando glórias a Deus. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo dá graças a Deus porque ele nos dá a vitória por Jesus Cristo. A nós que nos mantemos firmes, constantes e abundantes na obra de Deus. Agora, não nos esqueçamos nunca de que Ele nos dá a vitória, mas Ele espera o nosso reconhecimento a Ele. No livro de Apocalipse, vemos os 24 anciãos prostrados e adorando a Deus e dando graças ao nosso eterno Deus Todo-Poderoso, que no final irá assumir de novo o poder e reinar para todo sempre. Todos os que cremos em Deus e na sua vitória final, temos que, em todos os dias e em todas as horas do dia, dar graças e glórias a Deus, porque a nossa gratidão a Deus alegra o coração do Senhor. Romanos 4, 19. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Louvado seja o Senhor! Ele vive e reina para todo sempre. Mas agora então, meus irmãos, voltemos àquela pergunta que não pode calar, porque ela ecoa até os dias de hoje na voz de Jesus. Onde estão os outros 9? Tanto eu quanto vocês, meus irmãos, pessoas experimentadas na fé e na palavra de Deus, temos plenas condições de responder a essa pergunta. Notem que os dados estatísticos obtidos de uma amostra válida podem ser projetados para toda uma população. Então, nós não estaremos falando de alguma pessoa em particular, de pessoas em particular, mas de grupos de pessoas, de uma parte da população que se enquadra em cada um dos perfis de ingratidão a Deus que iremos apresentar.
Preste muita atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, ao que iremos trazer. Esteja sentado para não cair. O primeiro dos 9 grupos são os que estão no mundo. Eles estão na praia, estão no carnaval. São os ímpios. Aqueles que dizem que o que querem mais é curtir a vida. Que a vida é uma só e que eles querem aproveitar para serem felizes, fazendo tudo o que gostam e não querem saber de Deus. São pessoas de rosto e de coração duro e que não têm qualquer sentimento de gratidão a Deus por despertarem todos os dias, porque eles não creem em Deus. Eles pensam que tudo que existe, inclusive a própria vida, foi gerada pelo Big Bang, que seria uma explosão de um único átomo que concentrou muita energia e então explodiu, dando origem ao universo. Essa é uma teoria que anda rodando por aí. Só que eles não conseguem explicar quem criou esse átomo e quem criou a energia. Se eles tivessem lido ao menos o primeiro capítulo do livro de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia, não perderiam tempo com ficções científicas e utopia. Como eles não têm Deus e não reverenciam aquele que os criou, se não se converterem, o futuro deles é péssimo. Já que o próprio Deus, desde a criação, já fez separação entre a luz e as trevas. E no paraíso, no céu, meus irmãos, não haverá trevas. Provérbios 21, 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O segundo grupo está na idolatria, nas seitas, no espiritismo, na mentira. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradecem às imagens de escultura e aos seus guias espirituais. Eles rejeitam aquele que os criou, e reverenciam aos demônios. São os traidores de Deus. E sem o arrependimento e a conversão ao Senhor, o futuro deles não será bom. Porque em Apocalipse encontramos que Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu e precipitados na terra, foram lançados ao espaço. Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Apocalipse 12, 9.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O terceiro grupo, meus irmãos, está na roda dos escarnecedores, está na bebedeira, está na fofoca, na maledicência, nos palavrões. Falam mal de todos, zombam de Deus e desafiam o Senhor como se tivessem poder para isso. São pessoas pecadoras que amam ao mundo, mas não amam a Deus, o Criador do mundo. E a palavra de Deus nos diz que eles não subsistirão no juízo final e nem mesmo conseguirão permanecer na congregação dos justos. A casa de Deus, assim como o céu, são lugares de oração, de santidade e de darmos glórias a Deus. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O quarto grupo, meus irmãos, está na infidelidade a Deus. Ao invés de se aliar com o Senhor, eles se afastaram do Deus Criador e preferiram se unir ao ímpio, àquele que não crê em Deus. Eles mantêm relações afetivas com os ímpios, se casam com os ímpios, formam sociedade com os ímpios e com isso se distanciam do Senhor. Eles não têm qualquer zelo pelas leis, mandamentos, instruções de Deus. Eles já foram sal e luz, mas hoje são luz apagada pelas trevas e são sal insípido, pisado pelo mundo. 2 Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O quinto grupo, meus amados, está na carne, no adultério e no pecado. São pessoas fracas espiritualmente, porque nunca procuraram pelo seu fortalecimento espiritual
e nem mesmo buscaram uma verdadeira aproximação de Deus. Eles cederam às tentações do mundo e se entregaram aos prazeres da carne e creem que são felizes assim. São pessoas sem visão. E por não terem conhecimento de Deus, eles não conseguem entender que a inclinação para a carne é morte espiritual. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O sexto grupo dos ingratos está na preguiça. Não estudam a palavra de Deus, não vão aos cultos, não oram a Deus e são facilmente enganados por homens abomináveis com doutrinas de demônios. E por não conhecerem verdadeiramente a Deus, eles também não dão importância ao ato de dar graças e honras a Deus. 1 de Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. 2 de Pedro 3, 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O sétimo grupo está desviado de Deus, certamente desfrutando de alguma bênção recebida do Senhor. Sim, eles já foram pessoas fiéis a Deus no passado e oraram a Deus por alguma bênção, e quando a receberam, se esqueceram do Senhor. Não se ocuparam nem mesmo em agradecer a Deus, mas se dedicaram a desfrutar da bênção recebida. Essas pessoas não tiveram mais tempo para Deus. Provavelmente não vão ter mais tempo com Deus no futuro. Provérbios 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. O oitavo grupo está na congregação errada. São irmãos que estão sendo enganados. Eles pensam que servem a Jesus, mas servem a Moisés. Falam de Jesus, mas não o seguem, porque não estão no cristianismo, mas sim na prática do judaísmo. São os irmãos que vivem ainda presos à extinta lei de Moisés. Não conhecem o novo tratado da graça e não servem ao Jesus vivo e presente, ressuscitado e glorificado. E a sua gratidão, quando ocorre, é direcionada ao Jesus homem ou ao Jesus
morto. Personagens que não existem mais. Hebreus 7, 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O nono grupo, meus irmãos, é triste dizer, mas está dentro da casa de Deus. São aqueles que se intitulam evangélicos, dizem que creem em Jesus, que são de Jesus, mas só aceitam de Deus aquela parte que lhes agrada. São pessoas que adoram a Deus com as suas bocas, mas não com seus corações, e muito menos com seus bolsos. Eles questionam a palavra de Deus, distorcem o sentido das Escrituras, negam a predestinação, que é bíblica, e alegam que não precisam mais devolver os dízimos e realizar ofertas alçadas. Só que eles não apresentam qualquer solução alternativa para manter a obra de Deus. São pessoas que não realizam e nem ajudam a realizar a obra de Deus. Por quê? Porque estão ocupadas realizando a obra de Satanás dentro da casa de Deus. Jeremias 32, 33. E viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Contudo, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Meus irmãos, é cada coisa que só Deus não duvida, meus irmãos. Porque Ele é onisciente, onipresente. Vejam, meus irmãos, como os números e a estatística são extremamente úteis para nos admoestar e nos trazer de volta ao caminho. Eu estou certo de que você se lembrou de várias pessoas enquanto ouvia esta nossa mensagem. E se algo do que apresentamos falou diretamente contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, pelo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, se arrependa, volte atrás e se reaproxime do Senhor. Porque a misericórdia do nosso Deus é ilimitada para os que se arrependem. E sabe de uma coisa? O nosso Deus ama usar de misericórdia. Não nos basta estarmos dentro da casa de Deus, ostentando o título de evangélicos, de dizermos a todos que nós somos convertidos e salvos, fazendo isso por modismo. Nós precisamos ser convertidos de verdade e não apenas convencidos. E temos que ser também aquele dentre os 10 com o coração grato ao Senhor. Temos que estar na casa de Deus, sim. Mas temos
temos que estar dando graças ao Senhor todos os dias, em todas as horas do dia, porque isso agrada ao coração do Senhor. Precisamos também, meus irmãos, ser humildes para aceitar as verdades de Deus. E não procurarmos adaptar o conteúdo bíblico à nossa conveniência, criando um Deus paralelo, feito sob medida, para justificar o nosso pecado. Precisamos amar e respeitar ao Deus Criador, reverenciando a Ele, somente a Ele. Muitos irmãos se sensibilizam e até se ofendem pela falta de uma palavra de gratidão de algum irmão ou de qualquer pessoa quando eles lhe fazem algum favor. Mas esquecem do nosso Deus, que desde o Antigo Testamento se manifestou por inúmeras vezes junto aos profetas, indignado devido à ingratidão e à infidelidade do seu povo, do povo de Israel. Eles ignoram a importância que Deus dá às nossas expressões de gratidão a Ele. É comum as pessoas agradecerem às outras por favores recebidos. Então, muito mais temos que agradecer a Deus, porque tudo o que existe, tudo o que temos, tudo o que somos, provém dele. E o principal, o mais importante, meus irmãos, é que Ele faz tudo por amor, mas Ele requer a nossa gratidão. Diga, meu amado irmão, minha amada irmã, diga comigo: graças e glória ao nosso grande, poderoso, justo, bom e eterno Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crescendo na graça e no conhecimento de Deus e no uso da fé, dando sempre graças e glórias ao Senhor. Amém.